Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Núcleo de Telesaúde da UFRR, uma parceria entre a Universidade Federal de Roraima e o Ministério da Saúde do Governo Federal. Para acompanhar nossos trabalhos e as novidades, siga as nossas redes sociais, no Instagram, @ufrr.telesaude, no YouTube, Telesaúde UFRR, ou ainda acesse o nosso site www.ufrr.br/telesaúde. Eu sou o professor Dr. Gleuber Henrique, professor do curso de Medicina dessa instituição e também um dos membros desse núcleo de telesaúde. Para dar continuidade aos nossos vídeos, hoje vamos falar sobre diabetes, complicações agudas e crônicas. Mais uma vez, muito obrigado por assistir aos nossos vídeos. A primeira complicação que nós vamos abordar é uma complicação aguda, e ela ocorre na pessoa com diabetes tipo 1, chamada de cetoacidose diabética. Ceto de corpos cetônicos. Acidose, porque deixa o plasma ácido, o sangue ácido. Diabética, porque ocorre na pessoa com diabetes. O que acontece é que, como eu tenho a ausência de insulina, então uma insulinopenia, seja ela absoluta ou relativa, o pâncreas produz muito pouco, quase que nem mensurável, isso vai causar um aumento da lipólise, porque a insulina ela é um inibidor da lipólise no tecido adiposo, via ativação de uma enzima que a gente chama de PDE3B, fosfodiesterase. Na ausência de insulina, essa lipólise então fica aumentada, e ao ser aumentada, eu vou ter mais liberação, tanto de ácidos graxos livres, quanto de glicerol, proveniente da quebra do triacilglicerol, que estava ali armazenado. Esse glicerol é um esqueleto de 3 carbonos, ele vai ser direcionado para o fígado, se combinar com uma segunda molécula de glicerol e formar matéria-prima para que possa ser formada a glicose. Então eu vou ter uma alimentação da minha via gliconeogênica. Então, a partir do glicerol liberado pela lipólise, o fígado consegue formar mais glicólise. Além disso, a liberação de ácidos graxos, quando chega um excesso desses ácidos graxos no fígado, eles vão sofrer beta-oxidação, ou seja, uma oxidação parcial. Porque para sofrer oxidação completa, além de sofrer beta-oxidação, tem que rodar o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. E como o fígado está preocupado, nesse caso, pela ausência de insulina, a liberar a glicose, em função, por exemplo, de glucagon elevado, todo o oxalacetato, que seria o precursor para se formar ali o ciclo de Krebs, se condensar oxalacetato com citrato proveniente do... com citrato não, com acetil-CoA proveniente da lipólise, e assim rodar o ciclo de Krebs, esse oxalacetato ele vai ser desviado para formar glicose. Automaticamente, eu tenho um acúmulo de acetil-CoA, já que eu estou fazendo a beta-oxidação, e o principal papel da beta-oxidação é formar acetil-CoA, para que posteriormente ele possa ser formado o ciclo de Krebs. Esse acúmulo de acetil-CoA vai formar o que a gente chama de corpos cetônicos, que é o beta-hidroxibutirato, o acetoacetato e a acetona. E esses corpos cetônicos serão liberados no sangue. Então, eu vou ter um quadro de hipercetonemia, ou que vai levar a um quadro de cetoacidose. Então, o excesso desses corpos cetônicos no plasma vai promover um quadro de queda de pH, esse quadro de acidose. Automaticamente, eu vou ter também uma hiperglicemia por causa dessa gliconeogênese elevada, uma quebra de glicogênio ali armazenado proveniente, por exemplo, do próprio glucagon, e outros hormônios, como, por exemplo, cortisol, ele também é hiperglicemiante, porque ele estimula a gliconeogênese, o GH, que promove a glicogenólise, catecolaminas também, adrenalina, noradrenalina, todos esses hormônios com cunho catabólico vão promover essa elevação da glicose, ou seja, um quadro de hiperglicemia, que vai aumentar a osmolaridade, nossa, agarrou aqui, vai aumentar o quadro de osmolaridade sanguínea, ali, tornando esse sangue
ativando ali osmorreceptores, né, rica em soluto, com uma alteração ali da proporção de soluto e solvente, né? E essa hiperosmolaridade, a gente vai falar mais à frente, é outra complicação que a pessoa com diabetes pode ter. Então, resumindo, né, a cetoacidose se deve à quebra de triacilglicerol no tecido adiposo, liberação desses ácidos graxos, metabolização parcial ou oxidação parcial no fígado, formação de corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos têm um caráter ácido quando se acumulam na corrente sanguínea. Quando eles estão elevados, né, essa cetoacidose diabética, eu posso ter o que eu chamo de estupor. O que é o estupor? É uma perda de consciência, perda de sensibilidade, perda de controle motor, né, um coma propriamente dito. Tá? Então, antes de chegar nesse quadro de estupor, um quadro de cetoacidose severa mesmo, né, a pessoa vai apresentar ali polidipsia, muita sede, polifagia, muita fome, letargia, fica com os reflexos lentos, como a gente já falou, né, o quadro de estupor, propriamente dito, uma visão borrada, uma perda da precisão visual, da acuidade visual, né, um hálito cetótico, porque essa cetona ela é muito volátil, então essa acetona ela vai se difundir para o pulmão e vai sair na respiração, então você vai sentir aquele hálito cetótico, né? Uma respiração de Kussmaul, que é um padrão de hiperventilação justamente para eliminar esses corpos cetônicos, um quadro de poliúria, de cetonúria, aparecimento de corpos cetônicos na urina, glicosúria, né, um excesso de glicose porque já passou do limite ali de reabsorção capaz de ser feita pelos néfrons, sintomas gastrointestinais como náusea, vômito, dor abdominal. Tudo isso é visto num quadro de cetoacidose diabética, né? Um quadro de coma mesmo, que precisa ser corrigido o quanto antes, ou seja, corrigido e ambiente hospitalar, que fique claro. Complicações agudas agora, característico do diabetes tipo 2, né? Diferentemente da cetoacidose diabética, que é no diabetes tipo 1, eu tenho o estado hiperglicêmico hiperosmolar, que ocorre na pessoa com diabetes tipo 2, né? Ele não é um quadro de acidose, tá? Então, é por causa de uma glicemia que está muito além do normal, glicemias ali de 600, 550, né? Então, eu vou ter esses sinais e sintomas que são clássicos dessas complicações agudas aí. Por exemplo, uma desidratação intensa. Eu vou ter um quadro também de estupor, de confusão, né? Pode levar a convulsão, inclusive a morte, tá? Então, cetoacidose diabética, tipo 1, o estado hiperosmolar, tipo 2, tá? E alguns livros, inclusive, trazem o que a gente chama de estado hiperosmolar não cetótico, só para definir que esse estado hiperosmolar diabético, ele não tem nada a ver com formação de corpos cetônicos em excesso, tá? Aqui, esse quadro, ele está comparando, né, uma cetoacidose diabética leve, moderada, grave e esse estado hiperosmolar não cetótico, né, uma abreviação, o E, o H, o N e o C, né, o EHNC de estado hiperosmolar não cetótico. Então, todas essas três primeiras colunas aqui são provenientes da pessoa com diabetes tipo 1, enquanto que a última coluna é natural da pessoa com diabetes tipo 2. Então, a gente vê, né, glicemia acima de 250, 250, 250, e no estado hiperosmolar não cetótico ou diabético, mais de 600, 650, 700, como a gente falou, é um quadro hiperglicêmico surreal, absurdo. Um pH sem alteração, a gente vê, né, maior que 7,3, então pH aí é 7,4, né, 7,45 a nível arterial, 7,35 a nível venoso, então a média é 7,4. Né? E enquanto que na cetoacidose diabética, quanto maior a sua gravidade, a gente vê aqui que o pH ele vai caindo cada vez mais, né? 7,25, 7, menor que 7. Então, quase que incompatível com a vida. E ele vai levar a óbito se não corrigido, né? Rapidamente. A cetonúria, presença de corpos cetônicos na urina, então a gente vê que é positiva na cetoacidose diabética e não tem a formação de corpos cetônicos, ou mínima ali, né, aparecimento de corpos cetônicos na urina, ela é fraca,
né? A cetocemia positiva, ou seja, formação de corpos cetônicos também, né, presentes ali na corrente circulatória, ela é positiva. No estado hiperosmolar não cetótico, ela é fraca também. Né? A osmolaridade sérica, ela é variável, mas no estado hiperosmolar não cetótico, ela é absurda, ela é acima de 320 miliosmos por quilo. Né? Só para você ter noção, o normal vira em torno de 285 a 300, né? Depende muito do estado de hidratação da pessoa, mas 320 miliosmos por quilo é muita coisa, faz muita diferença. Né? E o nível sensorial, né? De alerta, sonolento. Aqui a pessoa vai estar em estado de estupor ou de coma completo, totalmente irresponsivo, né? E também no estado hiperosmolar não cetótico, também um quadro de coma hiperglicêmico, né, hiperosmolar. Então, essas são as manifestações, as complicações agudas. Né? Agora a gente vai começar a falar das complicações crônicas nas pessoas com diabetes, independente se é tipo 1 ou tipo 2. A primeira delas, a retinopatia. Né? A retinopatia é uma doença da retina. Então, aqui a gente vê, né, o retinógrafo, um retinógrafo, na verdade, é o portátil, né, a gente tem um não portátil também, mostrando aqui uma retinografia em um paciente com retinopatia diabética, não proliferativa, leve a moderada, com edema macular clinicamente significativo, mostrado aqui pela seta, associada a um macroaneurisma. Né? Então, para você enxergar isso, você precisa estar usando esse retinógrafo, né? Senão não é possível enxergar. E o que é a etiologia? O que causa, né, essa retinopatia? Basicamente, são duas coisas, né? A oclusão capilar e esse espessamento da membrana basal, né? Que é o que a gente chama de microangiopatia, tá? Então, a microangiopatia, ela é o espessamento dessa membrana basal ali, que vai levar também à oclusão capilar, ambos, né? E esses vão colocar a uma isquemia retiniana, ou seja, deixar a retina com falta de oxigênio. E aí isso vai desencadear uma fase proliferativa. Por isso a gente tem dois tipos de retinopatia. A retinopatia diabética proliferativa e a não proliferativa. A proliferativa é a grande complicadora, né, a grande causadora, vamos dizer assim, de perda da visão da maioria dos casos de retinopatia diabética, tá? Então, ela, em função da falta de oxigênio, vai levar ao aumento de fatores de crescimento para formar novos vasos, né? Uma neovascularização, neo é nova, né? Nova vascularização retinaliana. Por exemplo, o fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF, Vessel Endothelial Growth Factor, né? O fator de crescimento endotelial vascular, que vai formar a nova vascularização, tanto retiniana quanto da íris. E aí, o problema dessas novas vascularizações é que elas são frágeis, né? Elas se rompem facilmente. E aí eu posso ter um quadro de fibrose, de hemorragia, de glaucoma, todas elas tendo como desfecho, como a gente está vendo aqui, ó, perda de visão grave, perda de visão leve a grave, perda de visão grave. Né? Então, essa retinopatia diabética proliferativa, ela quase sempre culmina com uma perda de visão grave. E aqui eu tenho, né, ó, uma retinopatia diabética não proliferativa, ou seja, sem formação de novos vasos, né, que pode ser moderada, pode ser grave, e no caso da grave, ela pode evoluir para uma retinopatia proliferativa. Né? Em suma, a gente tem aqui, então, ó, a retinopatia diabética, ela é a principal causa de novos casos de cegueira não reversível em pessoas entre 25 e 74 anos de idade de país desenvolvido. No Brasil, é a terceira causa mais frequente após a catarata e o glaucoma. Sua prevalência varia bastante entre os estudos, mas provavelmente afeta 40% dos indivíduos com diabetes mellitus ou melito, sendo mais frequentes no diabetes tipo 1 do que no diabetes tipo 2. A retinopatia diabética, no tipo 1, somente é encontrada após 5 anos da doença, mas pode estar presente em 20% nas pessoas com diabetes tipo 2 durante o seu diagnóstico. A retinopatia proliferativa, aquela com neovascularização, é a forma mais grave. Se caracteriza pela
presença de novos vasos retinianos, né, ou vasos retinianos, que podem facilmente se romper. A perda da visão pode resultar de hemorragia vítrea, deslocamento da retina tradicional ou edema macular. O principal fator de risco para a retinopatia diabética é a hiperglicemia crônica. E assim, a sua prevenção é fundamental para um controle glicêmico desde o início do diabetes mellitus. O tratamento, seja da retinopatia proliferativa ou não, é ainda a fotocoagulação com laser. E aí a gente já está falando, né, de tratamento propriamente dito. Então essa é a primeira complicação crônica. A segunda complicação crônica é a doença renal, né? E aí a gente tem um fluxo aqui ao longo do tempo, mostrando, né, em anos aqui, ó, duração em anos, né, com o passar do tempo. No início a gente vê que a taxa de filtração glomerular na pessoa com diabetes, ela se mantém elevada. Depois ela volta para o normal e posteriormente reduz até ter o doente renal crônico, né? A presença de albumina na urina não é algo que se aparece nos primeiros anos, normalmente, como a gente está vendo, né? A microalbuminúria, a presença em pequenas quantidades de albumina na urina, indicando a lesão, né, néfrons ali, porque a albumina é uma proteína grande, não é para passar, não é para ser filtrada. Então, se está aparecendo na urina é porque está tendo algum problema, alguma lesão lá que essa proteína está passando, né, sendo filtrada e está aparecendo na urina. E com os passar dos anos, a gente tem a presença em grandes quantidades, a macroalbuminúria, né, microalbuminúria, pequenas quantidades, e a macroalbuminúria, quantidades superiores. Dano celular desde o início, como a gente está vendo ali, né, quase que semelhante à taxa de filtração glomerular elevada, e posteriormente, né, que vai evoluir para outras adaptações ali que a gente vai falar mais à frente. Expansão mesangial, glomerulosclerose, fibrose, inflamação, enfim. Né? E por fim, as complicações relacionadas à doença renal, que a gente também não vai abordar aqui. Bom, aqui a gente tem as categorias, né, para se classificar esse doente renal, com base na albumina e cetonúria. Então, quanto menor o aparecimento de albumina, melhor o prognóstico, vamos dizer assim. Né? E quanto maior a concentração de albumina e de creatina na urina, mais lesão isso indica. Né? A gente vai ver ali nas fenestras, né, nos mecanismos de filtragem. E também a taxa de filtração glomerular. Né? Só para a gente lembrar, o normal, uma pessoa que não é diabética, 125 mililitros por minuto, né, de sangue é filtrado, e a gente tem aqui uma taxa de filtração que ainda é tida como normal, é elevada, acima de 90 mililitros por minuto, né, de filtração, e que vai caindo com o passar do tempo até chegar a uma redução grave, por exemplo, né, um grau 4 ali, com taxa de filtração glomerular entre 15 a 29 mililitros por minuto apenas, e um quadro de insuficiência renal, onde é necessário ali fazer, né, o transplante, hemodiálise, diálise ali, que é menor que 15 mililitros por minuto de filtração. Né? Então, ela é uma das doenças mais prevalentes, especialmente no diabetes tipo 1, tá? E, como a gente falou, né, nós temos alterações precoces, por exemplo, uma hiperfiltração, mediada pelo transportador lá acoplado sódio e glicose, o SGLT2, o aumento da reabsorção de glicose, de cloreto de sódio no tubo proximal e uma hipertrofia glomerular nos túbulos renais. E eu tenho alterações mais tardias, né, o espessamento da membrana basal glomerular, eu tenho a esclerose mesangial, a liberação local de citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão, lesão e apoptose de podócitos que auxiliam ali no processo de filtração, e perda de néfrons, né, que é a unidade funcional, ou seja, perdeu néfrons, não tem como mais filtrar, não tem como mais manter taxa de filtração glomerular dentro do normal. E progressão da doença renal crônica, como a gente já sabe. Aqui é só uma imagem, né, mostrando essas adaptações, uma taxa de filtração glomerular elevada aqui no começo, né, uma dilatação da arteríola aferente, a gente vê, então por isso, né, eu tenho um aumento dessa taxa de filtração glomerular logo no início, uma hiperfiltração, ó, na fase inicial da doença renal,
nas pessoas com diabetes em função dessa dilatação da arteríola aferente. E aí, essas fenestras aqui, que estão presentes nesses capilares, né, nesse endotélio ali, naquela região, que são responsáveis pela filtração, elas são oxidadas pelo excesso de glicose e são perdidas. Então, o processo, né, de comprometimento da capacidade de filtração já começa a ser perdido ali mesmo, né, dentro do glomérulo ali, na cápsula de Bowman ali, e essas fenestras já começam a ser oxidadas e começam a ser perdidas, tá? E aí isso, claro, vai evoluir com o passar do tempo. Uma terceira complicação também crônica, que é muito comum na pessoa com diabetes, é a chamada neuropatia, né? A neuropatia, o nome já é bastante sugestivo, neuro, de neurônio, patia, patologia, problema, né? O excesso de glicose comprometendo ali terminações nervosas, né? A nível central e também a nível periférico, tá? Aqui a gente não está dividindo. Mas aqui a gente tem uma representação de neurônio, né? Mostrando ali os mecanismos pelo qual esse excesso, né, esse hiperglicemia, esse excesso de glicose pode desencadear diversos problemas, ou mesmo até mesmo a resistência à insulina, né, que também pode desencadear. Então a gente tem, por exemplo, perda de sinais neurotróficos da insulina a nível de neurônios, a gente tem, por exemplo, uma sobrecarga na cadeia de transporte de elétrons, a gente tem sinais inflamatórios, né? A gente tem N, estresse osmótico, estresse do retículo endoplasmático em função da formação de radicais livres, dano ao DNA. Então, esses neurônios sofrem, literalmente, com esse excesso de glicose. A gente sabe que eles são extremamente dependentes, por exemplo, pensando em sistema nervoso central, né? Então, a hipoglicemia vai promover a depressão dessas funções neuronais, mas a hiperglicemia em excesso também vai comprometer o bom funcionamento a nível crônico desses neurônios, né? E aí, pensando, por exemplo, em as várias especialidades neurais que a gente tem, né, as lesões nas fibras nervosas que essa glicotoxicidade vai causar, vai fazer com que, por exemplo, fibras que não estão envolvidas com funções dolorosas, por exemplo, para sentir vibração, para sentir pressão, fibras motoras, né, para controle motor, ou para estímulo doloroso, né, estímulo térmico, químico, essas coisas, todas essas fibras serão comprometidas, né? Então eu vou ter uma desautonomia, né? E aí isso pode resultar, por exemplo, uma menor funcionalidade da pessoa. A pessoa pode, como ela está menos sensível, ela pode lesar e não perceber que machucou. É muito comum isso ocorrer, por exemplo, escoriações no pé, que evoluem, por exemplo, para úlceras, porque a pessoa com diabetes ela tem mais dificuldade de cicatrização. A cascata, né, de coagulação, de cicatrização, está comprometida também. E aí, se ela não cicatriza bem, essa úlcera evolui, ela pode ter, por exemplo, uma amputação. Então, imagina, porque ela está sentindo menos, ela escoreia, tem, por exemplo, um machucadinho ali no pé, que não cicatriza, que evolui para uma úlcera e dali perde a vascularização, porque também agride os vasos sanguíneos, e aí ela tem uma amputação, né, em função dessa neuropatia. Então, olha que interessante, né? Se for a nível de sistema nervoso autônomo, eu vou ter uma disfunção autonômica, e essa disfunção autonômica ela tem N gatilhos para isso. Por exemplo, a própria dislipidemia causa uma disfunção autonômica, hipertensão, neuroinflamação, variabilidade da glicemia, a doença hepática gordurosa não alcoólica, né, o NAFLD aqui, obesidade, hiperleptinemia, resistência à insulina, enfim, alterações da microbiota, várias coisas podem promover uma disfunção autonômica, né? Uma depressão vagal, reduzindo assim a variabilidade da frequência cardíaca, que é um preditor, por exemplo, de longevidade, né? de bom controle autonômico, e desencadeando aí uma predominância simpática, que a gente sabe que tem efeitos cardiovasculares, aumenta a pressão, causa vasoconstrição, aumenta a secreção de renina, e também efeitos metabólicos. Eu posso ter também distúrbios circulatórios. Por exemplo, a neuropatia autonômica ela pode levar a uma diminuição ou ausência da sudorese, um quadro que a gente chama de anidrose. E aí, quando a pessoa, né, produz nada de suor ou muito pouco,
eu tenho um ressecamento da pele, como a gente está vendo nessa imagem. E esse ressecamento da pele predispõe essa pele, por exemplo, à rachadura, à fissura. E aí lembra, o diabético, a pessoa com diabetes, ela tem dificuldade de cicatrização. Uma fissura pode resultar em úlcera, e a úlcera evolui para quê? Para amputação. Então, o distúrbio neuropático, né, a neuropatia, resultou ali em um distúrbio circulatório, né, deflagrou ali um distúrbio circulatório, que evoluiu, por exemplo, para uma amputação. E eu tenho até mesmo alterações circulatórias, né? Por exemplo, esse é um pé neuroisquêmico, é um pé que sofreu isquemia em função da má vascularização, né? A gente pensar que o excesso de glicose também destrói vasos sanguíneos, então vasos que antes irrigavam determinadas regiões não irrigam mais. Então, regiões que ficam desprovidas de oxigênio ou com baixa oferta de oxigênio, um processo isquêmico que pode evoluir, por exemplo, até para uma gangrena mesmo, por exemplo, né, como a gente está vendo nessa imagem. E aí vai ter um quadro muito característico, que é o quadro do pé diabético. Né? Então, o pé diabético ele é um conjunto de diversas alterações crônicas que culminam em uma série de problemas que pode acometer o pé dessa pessoa com diabetes e até mesmo a própria amputação do mesmo. Né? Então, eu tenho uma polineuropatia sensitivo-motora, né? Várias complicações neuropáticas, tanto em terminações neurais sensoriais quanto terminações neurais motoras. Né? A neuropatia autonômica, que controla, por exemplo, a sudorese, né? A gente sabe que é via sistema nervoso simpático e é um dos poucos que liberam acetilcolina, só para lembrar, né? Normalmente é noradrenalina, mas no caso das glândulas sudoríparas, é a inervação simpática que libera acetilcolina. Tá? Perda de sensibilidade motora, depressão, instabilidade postural, por causa dessas terminações nervosas, né? Mecanorreceptores, tudo isso. E aí coloca o pé em risco, né? Esse pé, se ele for lesado, ele vai ter uma ulceração, e aí essa ulceração pode evoluir até para amputação. Ou mesmo, né? Mesmo que não tenha nada, caminhar descalço, sapato inadequado, qualquer coisa que coloque o pé em risco pode também desencadear uma ulceração. Né? Assim, eu agradeço mais uma vez a sua presença até esse momento. Essas foram as referências que nós utilizamos para a confecção dessa videoaula. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima. Muito